O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelati, revelou à Sky News em idioma árabe qual a visão do Egito sobre o futuro da faixa de Gaza após o fim da guerra. Segundo ele, após o fim da guerra, haveria um governo formado por tecnocratas, técnicos palestinos, 15 técnicos palestinos, que durante um período temporário de 6 meses seriam responsáveis pela administração da faixa de Gaza. Depois desse período de 6 meses, haveria eleições nacionais palestinas para a formação de um novo governo. Uma outra questão sobre as armas do Hamas, que esse é um dos pontos que marcam o impasse nas negociações atuais, negociações que neste momento estão estagnadas, apesar dos esforços dos mediadores de retomá-las. Um dos pontos é justamente o destino dessas armas do Hamas. Para o ministro das Relações Exteriores do Egito, essas armas deveriam ser entregues à autoridade palestina, haveria a formação de um Estado palestino e esse Estado concentraria todas as armas, inclusive as armas do Hamas. Esse é um ponto. A visão de Israel é completamente diferente dessa apresentada pelo Egito. A visão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele divulgou essa visão, seria de que a faixa de Gaza deve ser desmilitarizada, o Hamas deve entregar as suas armas, a liderança do Hamas deve ser expulsa, levada para outros países. Posteriormente, haveria administração por parte de uma entidade civil na faixa de Gaza. Essa entidade civil, segundo Netanyahu, não pode ser a autoridade palestina, mas sim um conjunto de países árabes que seriam ligados a essa entidade civil, ou seriam os administradores dessa entidade civil responsável justamente pela faixa de Gaza. Aqui um ponto importante também, apuração nossa no Israel de Fato. Apesar dessa declaração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, segundo as informações que nós obtivemos, pelo menos até agora, não há qualquer país árabe que tenha se predisposto ou se apresentado para exercer a função de Estado, a função de governo na faixa de Gaza no pós-guerra. Esse é um ponto importante. As duas visões, a apresentada pelo ministro das Relações Exteriores, Badr Abdelati, do Egito, e também pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mostra como é difícil chegar a um consenso, chegar a algum tipo de acordo sobre o futuro da faixa de Gaza, e esse é um ponto que mostra também como as negociações não conseguem avançar, pelo menos até este momento. Então, tudo que nós falamos aqui se refere, evidentemente, ao que se passa agora. Evidente que no futuro é possível que essa realidade mude. No entanto, é importante deixar claro, não há sinais neste momento de que haverá mudanças significativas e mudanças nesse posicionamento. Um ponto importante também, dificilmente países árabes irão se apresentar para governar a faixa de Gaza, porque de forma consensual os países árabes, os membros da Liga Árabe, inclusive, deixam claro que são favoráveis à criação de um Estado palestino na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Então, se a ideia for essa, dificilmente um país árabe se apresentará para governar a faixa de Gaza, na medida em que esses países acreditam que deverá haver a construção, a constituição, o estabelecimento de um Estado palestino. A visão de Netanyahu é exatamente oposta, a visão, inclusive, dos membros da coalizão de governo, de que não pode haver um Estado palestino. Essa não é a visão da sociedade israelense como um todo, nem de todos os partidos que compõem o Knesset, o parlamento israelense, mas essa sim é a visão da atual coalizão de governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de que não pode haver um Estado palestino. Então é muito difícil imaginar algum tipo de acordo diante de posições tão distintas em relação ao futuro da faixa de Gaza. Agora, haverá algum acordo, provavelmente em algum momento, mas em algum tipo de base que seja comum, tanto para Israel, que seja possível de ser aceita por Israel, e também pelos países árabes considerados moderados, com os quais, inclusive, Israel tem acordo. O Egito é um deles, é um país muito importante para a manutenção da estabilidade regional e para a segurança de Israel.